Hoje eu queria falar sobre algo que eu considero bastante importante, porque isso está presente em muitas vidas, em muito cotidiano das pessoas, né, de muitas pessoas. Eu estou falando especificamente da prece, né? O que acontece quando a gente decide e sente uma motivação para fazer uma prece? O perfil da maioria das pessoas é um perfil religioso, e normalmente a prece está ligada a questões de religião, né? E por esse motivo a prece acaba sendo incentivada cada vez mais para que ela seja feita. Normalmente, então, uma prece, uma oração, uma reza é feita em função de algo que não se realizou, né? Normalmente, as preces são feitas por conta daquilo que se deseja que seja realizado. Então, é um objetivo a ser atingido, e aí as pessoas fazem preces, né? Diferentemente de uma prece de gratidão, o que predomina é aquela prece para que algo se realize. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, na verdade, seria por que existe a necessidade desta prece em função de algo a ser realizado. Isso é uma pergunta fundamental para que a gente possa começar essa reflexão, para que a gente possa começar a compreender esse mecanismo, né, de entrega. Que a prece é um mecanismo de entrega, ao mesmo tempo que cumpre outra função, né? Então, a gente faz uma prece em função de um objetivo que está para se realizar, que nós queremos alcançar, e foi assim que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Acontece que quando a gente se coloca dessa forma, a gente também está dizendo que não aceita a nossa realidade, não aceita o que nós vivemos, nem o que nós somos. A gente está afirmando na prece que essa realidade ela não serve para nós. Nós não queremos essa realidade. E o que nós queremos, de fato, é algo que está na nossa mente, no nosso pensamento, como sendo o ideal, né? Aquilo que nós desejamos muito, queremos muito realizar, mas que ainda está por vir. Por conta disso, o que resulta constantemente em frustração, né? Porque a maioria das pessoas passam a vida inteira rezando, fazendo prece, né? Fazendo orações, e poucas são aquelas que conseguem realizar, e em poucos momentos, né, da realização dessas preces, né? Então a gente acaba parando para pensar: por que eu não aceito ou não quero a minha realidade? Por que eu tenho que transformar a minha realidade? Não somente transformar a minha realidade, mas entregar a algo, né, a uma força superior e externa que venha transformar a minha realidade. O que implica nisso, né? Implica em eu delegar a algo intangível, ou ao que nós chamamos de Deus, a transformação da minha vida. Não é verdade? Então, se eu pretendo, com a minha prece, transformar a minha realidade, inicialmente eu não aceito a minha realidade. Eu quero uma outra coisa diferente disso que eu estou vivendo. No momento em que eu jogo lá para frente essa expectativa e ela não chega, eu me frustro. E muitas vezes a minha crença em Deus acaba por se esvair,
porque a gente passa a acreditar que Deus não está nos enxergando ou não se importa com as nossas dores. E aí entra novamente a questão, né? Por que que eu recuso a minha realidade? Por que que eu vivo rezando, fazendo preces, fazendo orações para modificar a minha realidade? Né? Muitas vezes até incentivados, né, com aquela ideia, né, sonhe alto, né, sonhe sei lá, em coisas assim que cada um vai imaginar como sendo o ideal e que não consegue perceber, né, a grandeza interior de capacidade para dar passo a passo na direção daquela realização com uma única condição: a condição de enxergar a sua realidade, de enxergar o seu entorno. Porque quando você deixa, né, de enxergar a sua realidade, deixa de enxergar o seu entorno, de ver o que está de fato acontecendo na sua vida, você esquece de observar quais são os meios que você tem para transformar a sua realidade no seu ideal. Não é isso? Então, o mais interessante dentro desse hábito que nós adquirimos no decorrer do tempo, né, que passou a ser um costume, passou a ser, né, uma prática, né, extremamente usual do nosso cotidiano, é fazer uma prece e entregar para Deus. Quando Ele nos dotou de capacidade, quando Ele nos deu capacidade para que nós possamos transformar a nossa vida. E aí eu crio um ideal, muitas vezes inatingível, inalcançável, simplesmente acreditando que as coisas vão se transformar do zero para o 100, né? Do nada para o tudo. E isso não acontece. O que resulta disso é uma grande frustração, mas que ninguém nos conta isso, né? Mesmo porque a gente, quando desenha um ideal inalcançável, inatingível, como eu já vi pessoas dizerem, né, assim, que trabalhavam na televisão como assistente de câmera, dizendo que o ideal dele era se transformar num novo Michael Jackson, né? E esse era o sonho dele, e a vida dele vivia em função disso, e tudo que ele fazia era em cima disso, a indumentária, as roupas, o comportamento, era daquela forma. Certamente que ele vai viver uma frustração porque vai descobrir que aquilo dali não é possível, né? Como tantas outras imaginações, quanto tantos outros ideais, a gente acaba criando como sendo a nossa melhor opção para viver. E na verdade, muitas vezes nem é. Né? Porque na verdade o que acontece é que a ilusão fortalece o que te destrói. Quanto mais iludido você for com relação a todas essas coisas, né, que através do processo da prece você vai atingir um ser superior e poderoso que vai ali determinar que na sua vida haja uma transformação, você vai acabar se frustrando, né? Muitas vezes, os condicionamentos, né, para que as coisas aconteçam é porque você não fez alguma coisa que deveria ter feito e que por isso a prece não saiu como deveria sair e que este ser maravilhoso e poderoso, que normalmente a gente entende por Deus, não conseguiu ouvir a tua prece, não conseguiu atender o teu pedido. E aí vem a frustração, vem a revolta, né? Vem o sentimento de abandono, e na verdade não é assim, né? Muitas vezes a gente acaba acreditando nessas mágicas, né? Nessa maravilha
por conta de uma série de induções, né? A gente é induzido a acreditar nessas fantasias, né? Nessas ilusões que acabam por nos frustrar, marca a gente com dores muito grandes, né? E a gente permanece como é. E como é que é, na verdade, a maneira que a gente permanece? É uma maneira que a gente não consegue enxergar a gente atuando no nosso entorno. A gente esquece de se apoderar dos nossos recursos para transformar a nossa realidade a partir da realidade. A partir daquilo que nós temos como recursos próprios, né? Como recursos de pessoas mais próximas de nós, para transformar a nossa realidade. Então, quando a gente faz uma prece e a gente entrega aquilo que a gente quer transformar, na verdade o que a gente está fazendo é acreditando, muitas vezes numa ilusão, que vai nos trazer uma frustração muito grande e que, se acontecer alguma vez de sua prece ser atendida, é por conta das circunstâncias que levaram aquilo que foi favorável ao seu desejo de realização. Pensa sobre isso, né? Isso não é uma questão de fé, que a gente vai tratar sobre fé no outro vídeo, né? Dá uma olhada depois que a gente vai falar sobre isso. Porque o que a gente está tratando aqui, na verdade, é o que a gente escuta, na maioria das vezes, das pessoas, né? As dores que elas trazem, né? As frustrações que elas vivem, né? As expectativas que não são atendidas, né? As marcas, os traumas, né? Decorrentes dessa espera que não se realiza. Então pensa sobre isso, né? Continue com a sua fé. É possível você utilizar essa fé, né, que a gente tem, é um outro assunto, a gente vai tratar sobre isso, né, no outro vídeo. Continue utilizando essa fé para transformar o que existe de imediato na sua vida, no seu entorno e que está sob o seu alcance. E que a tua prece, que a tua oração, ela na verdade, ela seja um instrumento para clarear o teu entorno, a tua realidade, clarear os teus recursos íntimos para que você possa, os teus recursos da tua intimidade, da tua pessoa, para que você possa prosseguir na direção da realização daquilo que você quer realizar. Não é? Então a gente ficar imaginando que algo vai acontecer, algo de milagroso vai acontecer, esperando que algo de fora venha e transforme. Gente, isso não é muito incerto e praticamente impossível, né? De uma maneira prática, impossível. Então, de uma maneira prática também, vamos utilizar esses recursos que nós temos de uma prece, de uma oração, de uma reza, em função de uma clareza de consciência sobre o teu momento atual, sobre o que você pode realizar para que você alcance aquilo que você almeja. E assim, de passo em passo, né? Construindo de tijolo em tijolo, a gente vai erguendo todo aquele castelo que a gente idealizou uma vez. Ele deixa de ser ilusão, passa a ser uma realidade. E quando a gente desconsidera que o salto de uma posição para uma posição muito grande, existe um abismo muito grande que normalmente as pessoas caem e se frustram. Né?
E você sair de uma situação e ir para outra situação num giro de 180 graus, isso eu gostaria de saber, inclusive, né, de conhecer, né, alguém que realmente aconteceu, se realizou dessa forma. Não que seja impossível, é possível sim, mas como eu já falei, depende das circunstâncias externas que podem estar favoráveis para aquela realização. Porque, na verdade, o que nós podemos fazer de imediato é o que eu já disse, é utilizar o que nós temos, os nossos recursos, utilizar o que nós temos de consciência sobre a nossa realidade e, a partir daí, começar uma transformação passo a passo. Tá bom? Portanto, a prece, a reza, a oração é útil? Sim, ela é útil porque ela ajuda a clarear, né, toda a tua realidade, ajuda a mostrar como você se encontra nesse momento. E se você tiver, né, essa compreensão de que você não precisa rejeitar o que você vive, né, você precisa apenas enxergar o que você vive e trabalhar no sentido de transformar essa mudança, transformar essa realidade como uma mudança efetiva, prática, saindo do âmbito, né, do sobrenatural, do inatingível, do inalcançável, do príncipe encantado que vem resgatar, saindo desse âmbito. Veja o que é possível você fazer com sua prece, com sua oração, né, com suas rezas, para que possa clarear a sua mente, você como um centro de força, porque é o que você é, né? A maioria dos avatares, inclusive Cristo, Jesus Cristo, né, ele diz, vós sois deuses, né? Então, por que nós preferimos o tempo inteiro estar entregando a terceiros e não olhar para o que nós precisamos? Por que nós o tempo inteiro preferimos viver numa diversão, né, ininterrupta, né, ao invés de olhar para a nossa realidade e para aquilo que precisa ser transformado? Por que existe esse alimento, né, o tempo inteiro, alimentando a nossa mente com uma ideia de que lá fora que está a solução, né? Peça a Deus para que se realize. E ano passa, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e aquilo vai se acumulando, aquilo vai gerando uma série de consequências ruins, e você não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo, e as dores vão aumentando, as dores vão se acumulando, por conta dessa recusa, né, de enxergar exatamente o que nós somos, o que nós vivemos, o que nós temos. Recusa também de aceitar o que nós temos, o que nós vivemos, demonstrando às vezes até isso é do ser humano, tá? Isso é do ser humano, que é aquilo que a gente desconhece, a gente tem medo, a gente se acovarda, né? Então, algumas situações que a gente não quer viver, a gente já se depara com uma força muito grande de resistência íntima para não adentrar numa nova situação que a gente imagina que não consegue suportar. Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, né? Sobre a força da oração, sobre como essa oração deve se realizar, a força da prece, da oração, da reza, como ela deve se realizar, que tipo de energia, né, que tipo de desprendimento, né, de força íntima nós colocamos nessa prece.
Será que essa prece tem capacidade de nos transformar na medida em que eu entrego lá fora e não consigo enxergar em mim alguma coisa? Vamos fazer essas perguntas, né? Assim que a gente sai desse círculo vicioso de estar sempre com esses clichês que a gente vem sendo educado, recebido, né, no decorrer da nossa vida, e que de fato nada muda, nada se transforma, a não ser pelo nosso próprio esforço. Não é? Isso não significa que a gente não acredite em Deus, não. Pelo contrário. É aí onde entra a força de Deus, né? É porque na força de Deus, né, ele acaba por nos utilizar na transformação de nossa vida. Então imaginar que as coisas vão acontecer porque eu estou em prece, porque lá no alto as coisas vão se resolver e vão ser aplicadas na minha vida, é algo bastante perigoso, né? Bastante perigoso, e normalmente é uma ilusão que toma a nossa atenção, que faz com que a gente evite de olhar para a nossa realidade, faz com que a gente viva frustrações, não é? Então, de uma maneira prática, vamos utilizar esse recurso da prece, da oração, da reza, no sentido de potencializar na gente uma clareza sobre a nossa realidade, aquilo que nós vivemos, uma aceitação sobre aquilo que nós vivemos e uma consciência sobre o que nós podemos fazer para transformar aquilo. É diferente de a gente criar uma ilusão e ficar o tempo inteiro vivendo essa ilusão. Porque, na verdade, a ilusão fortalece o que te destrói. Pensa nisso. Reflete sobre isso. Comenta aqui sobre o que a gente acabou de falar, vê se tem algum fundamento, né? Vê se isso que a gente disse realmente acontece. E experimenta, né? Se você é uma pessoa de prece, de oração, de reza, utiliza nesse sentido. Principalmente, se afasta da não aceitação da tua realidade e da tua vida, né? Aí você começa a enxergar as coisas boas que tem e que você poderia estar com um sentimento de gratidão, um sentimento de empoderamento, de autoempoderamento por ter realizado tanta coisa, ao invés de estar sempre na pendência, sempre faltando alguma coisa, necessitando de algo, sempre algo por precisar ser resolvido, sem enxergar o que de fato existe no teu entorno. Eu tenho a impressão que esse é um caminho para a gente conseguir perceber a presença de Deus na nossa vida. Tá bom? Naturalmente que eu não estou querendo interferir na fé de ninguém, cada um acredita no que quer, mas eu estou propondo, né, de uma maneira prática, uma forma de modificar esse entendimento da relação, né, de uma criatura com o Criador, né? Uma relação de você com você mesmo, de você com os seus objetivos, de você com a sua realidade, para ampliar essa consciência. Tá bom? Então, de uma maneira geral, é isso. Eu agradeço demais pela atenção de vocês até aqui. Espero que eu tenha contribuído com algo. Se inscreve no canal, aciona o sininho, né? Que mais que a gente sempre diz, né? Dá um like aí nesse vídeo.
compartilha com outras pessoas, mas vamos pensar um pouquinho sobre esse viés, tá bom? Vamos sair um pouco desse senso comum, né, desses clichês, né, que vem ensinando a gente e a gente vem se frustrando e a gente vem ali sendo com aquela sensação de enganação, tá bom? Então, faz isso. Eu fico à disposição de vocês, tem aí as formas, faz um comentário aí, dá uma olhadinha sobre essa questão da gente interagir, tá legal? Na próxima a gente se encontra, na próxima a gente conversa mais, lembrando que aqui a gente trata sempre de costumes, né, de comportamento, portanto a gente está tratando de uma série de coisas, né, de normas, né, de personalidades, né, de rituais, enfim. É isso. Então eu conto com vocês e na próxima a gente se encontra com certeza. Valeu, brigadão, hein?